Bom dia, gente. Me chamo Eduarda. Ele se chama Arsenio. Eu sou o Pedro. E a gente vai aqui apresentar, né, o serviço de manejar lingotes de ferro, né, de acordo com a administração científica. O roteiro da nossa apresentação vai seguir 5 tópicos: a introdução, a árvore de ideias, o contexto do estudo, o experimento em si, né, detalhado, e as conclusões que a gente consegue chegar em tudo isso. Bem, introduzindo um pouco, como foi citado anteriormente, o trabalho é um resumo do conteúdo que é abordado no texto do Serviço Manejado em Lingotes de Ferro. Ele se encontra no livro inteiro, nas páginas 42 a 56, e para tal a gente realizou a construção de uma árvore de ideias. E essa árvore de ideias ela traz a síntese do que vai ser explicado posteriormente, e aqui está mais ou menos a ideia do contexto, qual foi o problema, o caso que foi analisado, os resultados e as conclusões que tivemos. Então, aqui está uma coisa mais sintetizada, exatamente porque tem essa ideia de ser árvore de ideias, mas cada um desses pontos nós vamos explicar mais detalhadamente. Então, trazendo um pouco sobre o contexto do estudo, o contexto do estudo foi uma fábrica de uma empresa manejada em de ferro, que é a Belgian Cell Company. E esse experimento ele foi escolhido porque, apesar de ser uma atividade que é relativamente simples, já que é um serviço manejado, carregado em lingotes de ferro, ele também é um experimento que é altamente desgastante. Por quê? Porque são barras de ferro que são pesadas. A atividade que era realizada pelos operadores era pegar, iria se abaixar, erguer um lingote de ferro, caminhar alguns passos e despejar esse lingote ou em outro lugar ou em um vagão. Então, esse é um processo que, além de ser cansativo, ser um processo que é exaustivo, também era repetitivo, rudimentar, e como as crianças, ele tinha um peso muito grande exatamente por ser lingote de ferro. O ferro é algo que é, tradicionalmente a gente entende que é algo que é bem pesado. Então, nessa época, cerca de 75 homens realizavam essa atividade e carregavam cerca de 12,5 toneladas por dia. E, após realizar o processo de cronometrar, fazer análise de tempo, a cronoanálise, Taylor e a sua equipe constataram que seria possível obter um rendimento de até 47 toneladas diárias por trabalhador, que é quase 4 vezes maior do que a média original, Que era 12,5. que era 12,5. Então, diante disso, Taylor assumiu um desafio duplo para ele. Pretende elevar a produtividade, mas sem gerar a resistência ou a insatisfação dos trabalhadores. Então, a ideia desse estudo é exatamente aplicar os princípios centrais da administração científica e principalmente a seleção científica do trabalhador. Para isso, Taylor analisou individualmente cada um dos trabalhadores que estavam no processo e ele foi observando o condicionamento físico, ritmo de trabalho, dentre outros. E, com base nisso, ele selecionou Schmidt, não sei como fala o nome, para ser o trabalhador que seria analisado. Aí vamos falar como foi esse experimento com o Schmidt, né? Então, ele tinha considerado mais outros 2 ou 3 trabalhadores também, né, a princípio. Só que aí ele viu que o Schmidt ele tinha um perfil ideal para esse experimento, que era o quê? Ele era fisicamente apto e ele valorizava muito o dinheiro, além de demonstrar um interesse genuíno em melhorar a questão da sua qualidade de vida por meio do aumento salarial, né, do ganho maior. E aí, Taylor sabia que esse Schmidt ele era um cara simples, né? Ele não entendia muitas coisas, então ele apresentou uma proposta bem direta, né, e simples, que foi que o Schmidt conseguisse carregar uma quantidade maior de barras de ferro, cerca de 47 toneladas por dia, né, como ele tinha visto na teoria, né, de acordo com que ele, de acordo com que ele idealizou, enfim. Ele receberia um salário significativamente superior ao que ele recebia antes, porque antes era pago 1,15 dólares, né? E agora seria pago 1,85. E aí, o passo seguinte foi fazer o treinamento e o controle do ritmo de trabalho, onde para isso Taylor designou um supervisor responsável, né, para ajudar o Schmidt. E aí, esse supervisor ele estaria com o cronômetro na mão e estaria instruindo sobre quando levantar, quando caminhar, quando descansar. E aí, a partir disso, estabeleceu um equilíbrio, né, que ele diz, entre o esforço, né, entre fazer o trabalho e tudo mais, e o descanso, para que não fosse tão desgastante. E aí, o objetivo
distribuído de maneira equilibrada e constante para evitar a fadiga e manter essa produtividade estável e elevada. E aí, cada pausa de cada movimento era determinado cientificamente, né? E aí, o resultado em equilíbrio, dando esse resultado, né? Entre esforço e recuperação. E aí, o Schmidt, ele na verdade superou as expectativas, ele carregou 47,5 toneladas, meia tonelada a mais do que foi visto no cálculo. E aí, isso confirmou que o cálculo teórico era viável, não só viável, né? Como dava até para ultrapassar a DPD. E com o tempo ele manteve o desempenho, porque nada adianta você chegar num desempenho, né, em alguma situação e depois já cair, a gente tem que estabilizar. E aí, com o desempenho mantido de forma estável, sem demonstrar questão de exaustão ou insatisfação com o meio do trabalhador, se viu que foi um sucesso essa aplicação. E aí, o incentivo financeiro, né, acabou reforçando exatamente a questão do esforço, do compromisso com o método. Porque afinal existe uma recompensa no final, né? Uma recompensa palpável financeira. E aí, Schmidt virou um exemplo para os outros trabalhadores que quiseram também participar dessa nova metodologia, né? Um aumento de 60% do salário para carregar nessa faixa de 47 toneladas, sendo cronometrado o tempo. E aí, em pouco tempo, né, o pessoal foi treinado segundo o mesmo sistema e teve um ganho de eficiência na produtividade no setor, e aí isso mostrou, né, como no fim das contas a aplicação da administração científica ela não traz ganhos só para a empresa, mas também traz ganhos para o trabalhador se aplicada da maneira certa com o incentivo certo. Nesse ponto das conclusões, vai ficar um pouco parecido até com outros trabalhos, inclusive com das meninas que apresentaram aqui antes, porque justamente era o que ele estava tentando concluir sobre os fundamentos da administração científica. Então, sempre vai ter essa base dos 4 fundamentos. E que, se a gente prestar atenção no que os colegas falaram, a gente consegue ver traços de cada um dos fundamentos em todos esses experimentos, né? Primeiro, a seleção do Schmidt, né? Ele precisava ter vários critérios que foram especificamente direcionados para que ele pudesse participar desse experimento, que era um modelo do profissional, modelo do operário que ele queria, né, que ele gostaria na fábrica. Enfim, temos a questão da seleção do treinamento, do estudo científico das tarefas, como o Duda falou, da cooperação entre a administração e operários, né? Precisava ser definido aquilo que a administração deveria ser feito e o que o operário deveria ser feito, mas de uma forma mais conjunta, mais integrada. A divisão equitativa das responsabilidades, com a gerência tendo esse papel do planejamento. É interessante também a gente pensar e lembrar aquilo que a professora falava na aula dela, da situação que veio antes da administração científica. Para o operário ele ter um horizonte onde ele poderia ganhar mais se ele produzisse mais, se ele tivesse um melhor desempenho, isso era uma novidade. Para a gente hoje em dia é até difícil pensar, né? Porque essa parece ser a lógica normal do trabalho, assim, né? Você trabalha mais, você ganha mais, né? Até mesmo em questão hierárquica. Um supervisor de uma empresa ganha mais do que um operador simples, né? Mas isso para a época era uma novidade, era um teste que ele estava fazendo, né? E com muito sucesso. O experimento ele demonstrou de maneira clara que a produtividade ela não depende só do funcionário querer e só do funcionário conseguir. O Schmidt ele conseguia e ele tinha tudo que precisava para trabalhar e conseguir carregar as 47 toneladas lá de metal, né? De lingote. Mas carregava por quê? Faltava também o estímulo, faltava a motivação, que nesse caso a motivação financeira, que é muito bom, né? Todo mundo sabe, quem trabalha sabe que a motivação financeira é muito importante para você continuar trabalhando. O experimento também mostrou que o desempenho humano pode ser melhorado por meio dos estudos, né? Estudo do tempo, estudo dos movimentos, estudo do quanto aquele trabalhador vai conseguir carregar. Primeiro de uma teoria, né? De um valor teórico. Eu suponho que o operário vai conseguir carregar esses 47 lingotes. Depois, no experimento, ele comprovou que aquele volume teórico, aquele preço teórico, realmente conseguiria ser carregado, dado o devido estímulo ao operador. Esse trabalho também evidenciou que a administração científica gera benefícios mútuos. A empresa ganha, o operário ganha. O Schmidt, ele, como o Duda falou, ele tinha esse anseio de melhorar de vida, de crescer. E com esse dinheiro que ele ganhava mais, ele conseguia fazer isso, né? E a empresa, mutuamente, conseguia carregar mais toneladas de lingote do que ela conseguia antes. Então era um ganho-ganho.
Também as tarefas aparentemente simples possuem ciência por trás, né? Porque carregar lingote não é assim como se fosse montar um foguete, né? Carregar lingote é uma tarefa muito mais simplificada, de levar de um lugar para outro lugar. E até nisso é necessário esse estudo da administração científica, esse estudo dos tempos, dos movimentos que são feitos, para que haja esse ganho-ganho, né? Para que a empresa ganhe, para que o operário ganhe. Então, essas são as principais conclusões do nosso trabalho. E é isso. Muito obrigado a todos por assistir.